Muito bom dia! Muito bom dia, já estou aqui com o meu café, esperando vocês. Oiê, bom dia! Bom dia, meninas! Acho que eu vou botar meu fone aqui, talvez fique melhor, né? Muito bom dia pra vocês! Oi! Nossa, faz tempo que eu não faço live aqui, né? Acordar cedo, tomar o meu cafezinho com vocês e falando sobre desejo feminino. Um assunto que pode parecer assim, que vocês já me ouviram falando muito, mas eu acredito que ainda tem muita coisa. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos ver se eu consigo botar meu fone por aqui, gente. Ou vocês estão me ouvindo bem assim? Tudo certo por aqui? E aí, como é que vocês estão? Tem gente que deve estar indo pro trabalho, tem gente que tá em casa, tem gente que só botou o fone ali e continua trabalhando. Mas a necessidade hoje falou mais forte nessa semana que a gente vai começar... Oi, André, bom dia! A gente vai começar falando sobre o desejo sexual feminino, uma vez que nessa semana a gente vai comemorar o Dia das Mulheres. E ao longo desses anos todos que vocês percebem aqui, trabalhando com o desejo sexual de homens e mulheres, eu comecei a perceber a necessidade de explicar também para os homens o desejo das mulheres, essa resposta sexual, e vocês também vão poder tirar as dúvidas de vocês ao final dessa live também, se vocês ficarem aqui com dúvidas. Vocês podem ir colocando aqui o que vocês acharem interessante. Quem tá abrindo a porta, por incrível que pareça, é o meu cachorro. E ele já entrou, o Juca. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o desejo e a resposta sexual das mulheres, certo? Vamos começar diferenciando qual é a maior diferença entre desejo sexual feminino e desejo sexual masculino. Por quê? Muitas mulheres aqui e muitos homens também têm uma queixa muito parecida, que é a incompatibilidade sexual. Vocês já passaram sobre isso, passam sobre isso, vocês podem comentar aqui, né, que vocês passam sobre essa situação onde você sente um determinado desejo e a sua parceira não consegue acompanhar. A sua parceira, ela não necessariamente responde da mesma forma, às vezes você sente que você tem mais vontade do que ela e... Não estou generalizando, que fique claro, porque eu também recebo mensagens e atendo pessoas que falam exatamente sobre isso, que falam sobre eu tenho mais desejo que o meu parceiro, então algumas mulheres têm mais desejo, mais necessidade que o próprio parceiro, isso existe também, tá bom? Então vamos diferenciar essas duas coisas hoje. Então, para começar essa série de café, para que a gente fale sobre sexualidade semanalmente, vocês precisam saber esse básico. Então, por que às vezes, Gabriela, parece que o meu parceiro, ou que os homens sentem mais desejo do que as mulheres? Porque parece que eles têm mais necessidades. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar hoje. Os homens, eles têm um desejo que a gente chama de ativado, um desejo muito mais pronto, um desejo que a gente chama ali de genuíno, aonde esse desejo, ele é muito mais rápido. Né? Então esse desejo ele é instantâneo. Por quê? Primeiro porque os homens têm muito mais testosterona, a fisiologia do corpo do homem funciona diferente. Então, o desejo dele é muito mais visual, então ele tem uma resposta mais rápida. Os homens sentem mais desejo que as mulheres? Não, isso é uma mentira, já vou dizer isso agora. Os homens não sentem mais desejo do que as mulheres. Eles expressam mais desejo do que as mulheres. O que quer dizer isso? Então vamos pensar numa construção ali. Então a construção do desejo do homem, ele é muito mais pautado no visual. Um homem, desde sempre, né, desde lá, de muito pequenininho, ele tá em contato muitas vezes com
a sexualidade, ele tem um discurso vindo de um pai, de um avô, de um primo, do irmão mais velho, de um amigo, falando mais sobre corpo, sobre masturbação, sobre mostrando fotos. E aí tudo isso gera então uma proximidade maior com o sexo. Você tem sim que conhecer seu corpo, você tem sim que se masturbar, você tem sim que achar assim bonito, assado. Então tem essa construção social, então o homem ele tende a ter também um desejo mais visual. Concorda que o desejo visual ele é muito mais rápido, então se eu vejo algo que eu desejo, naturalmente eu já me excito, e a resposta sexual, que nesse caso aqui especial a gente está falando sobre uma ereção, então desejei e tive uma resposta, então ereção é muito rápida. Então, quando o homem ele se sente pronto para ter uma relação sexual, ele já acha que tá tudo certo. Só que ele não tá contando com o tempo ali da parceira que tá junto com ele. E aí a gente vai falar sobre uma conversa, infelizmente, totalmente ao contrário, que aí é uma construção onde a maior parte das mulheres, principalmente aqui, mais ou menos ali da nossa idade, de 35 até 50 anos, são mulheres que muitas vezes não tiveram o espaço para falar sobre sexo no desenvolvimento da adolescência, ao contrário, né? Então muitas vezes ouviram que o sexo não podia, que estava errado, que você não podia conhecer seu corpo, que você não podia sentir prazer, que tudo viria do seu parceiro, né? Então você não pode nada, você não pode expressar, você não pode sentir, você não pode saber, né? Você vai saber na hora certa. Gente, que hora é essa? Né? Que horas é a parte onde a gente aprende sobre o sexo? Então é só quando você se casa ou quando você tem alguém, e às vezes esse alguém também não entende muito bem sobre sexualidade. Então veja assim, a meleca que isso vira, uma vez que essas mulheres, elas não foram incentivadas a falar sobre sexo, elas não foram incentivadas a curtir o próprio corpo. E hoje, nós, né, sofremos muito ainda com isso, e os parceiros também. Porque os parceiros começaram a ver outras mulheres, né, ao longo desses anos, se desenvolvendo mais sexualmente, querendo mais sexo, mulheres aparecendo mais em rede social, na internet, etc. Só que aí você olha pra dentro da sua casa e fala, e aí, mas é que isso não tá acontecendo? Claro que não, é uma porcentagem ainda pequena, né, desse desenvolvimento sexual. E um dos meus maiores trabalhos aqui, nos meus cursos e no consultório, é trazer exatamente esses pontos, aonde como é que eu vou entender o desejo da minha parceira para que ela sinta desejo, para que ela tenha um orgasmo, para que eu deixe ela à vontade para expressar o próprio desejo. Então, diferente do que eu disse ali da resposta sexual dos homens, então a mulher ela também sente desejo, e a resposta sexual dela do corpo vai ser quando ela tá excitada e devidamente lubrificada. Pensem vocês aí, tanto os homens quanto as mulheres. Quando vocês vão para uma relação sexual, vocês percebem que a parceira de vocês, e as mulheres que estão me assistindo, vocês percebem que vocês estão indo devidamente lubrificada para a relação sexual? Porque é como se fosse a ereção feminina ali, né? Então é um momento onde a gente está pronta para ter uma relação sexual de qualidade e para ter um orgasmo. Se você está indo para as relações sexuais, na maior parte das vezes, sem lubrificação, sem muita vontade, acontece que o sexo vai ficar realmente muito sem graça, você não vai sentir tanto prazer e, consequentemente, você não vai querer fazer aquilo de novo. Porque diferente da resposta dos homens, que é muito mais rápida e mais ligada ao visual, a mulher, ela tá conectada com o que a gente chama de contexto. Então, é tudo que tá em volta ali que tem a ver com a sexualidade, com o relacionamento, com o corpo dela. Então veja quantas coisas são necessárias. E quando eu falo quantas coisas são necessárias, não é como se fosse assim, nossa, que saco, né? Tem um monte de coisa a ser resolvida. Não, porque quando vocês aprendem exatamente, tanto os homens,
a criar mais contextos, a deixar ali mais gostoso, quanto as mulheres entenderem para onde levar o seu prazer, tudo fica muito mais fácil. Não é assim um problema. Não é uma coisa difícil de se construir. Como se fosse assim, até tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Como se fosse um GPS, né? Então, se você não sabe a direção, ou você vai ter que perguntar, ou muitas vezes você vai se perder várias vezes para poder encontrar o caminho que você quer. Acontece que muitas pessoas se perdem mesmo ao longo desse caminho e não querem procurar o caminho de volta. Então, acontece o quê? Então eu começo a me perder, não acho o prazer da minha parceira, a minha parceira também não tá conseguindo achar o próprio prazer, então a gente vai acabar por traição, a gente vai acabar se distanciando, a gente vai acabar às vezes, de fato, tendo um divórcio, a gente vai acabar sendo pessoas infelizes e achando, muitas pessoas até hoje acham que é isso, que a vida sexual é só para pessoas jovens, parece que eu tô com um negócio aqui, pessoas jovens, só para corpos jovens, e aí eu começo a me desinteressar por aquilo, né? O William disse aqui, deixa eu pensar, quando a mulher não tá lubrificada, ela pode sentir dor mesmo com o pênis pequeno? Sim. William, isso é outra questão. Algumas mulheres realmente podem ter dor na relação, independente do tamanho ou do calibre, tá bom? Nada tem a ver quando uma mulher sente dor com o tamanho ou com o calibre. Claro, salvo, né? Alguns homens ali que são muito avantajados e vão, de fato, causar ali um desconforto nessa mulher. Mas as mulheres que sentem dor na relação vai ser independente do tamanho ou do calibre, principalmente se ela não tiver lubrificada, tá certo? Então, voltando lá nessa resposta sexual. Então, para o homem é muito mais fácil, é simples, para que ele chegue em casa, mesmo depois de um dia cansativo, mesmo depois que ele não tá ali morto, cansado. Se ele tem ali uma determinada investida, vai acontecer. Ele vai ter uma resposta sexual rápida e ele vai sentir vontade de ter uma relação. Muito diferente para a mulher. Se ela estava muito cansada, se esse parceiro estava distante, se ela não estava com vontade, se ela não está lubrificando direito, se ele e ela não conseguiram ter uma preliminar ali de qualidade, é muito difícil que essa relação aconteça a ponto de ser muito boa, a ponto dela sentir vontade de fazer mais vezes. Então, vocês já pensaram sobre isso? Que as relações sexuais, elas precisam ser prazerosas a ponto de eu sentir vontade de fazer aquilo mais vezes. E aí você pode se perguntar, será que a minha parceira, ou será que eu, né, mulher, tô tendo relações prazerosas a ponto de querer fazer isso mais vezes? O que vocês acham? Pensam aí sobre a parceria de vocês ou sobre vocês mesmas. As relações estão tendo qualidade a ponto de eu sentir vontade de fazer aquilo de novo, de eu buscar aquilo? Vou tomar meu café para vocês responderem isso. Eu peguei uma água aqui, que eu acho que peguei uma água errada depois. Oi, bom dia, Fábio. Então, pensem sobre essa resposta sexual, né? Como é diferente. E às vezes o quão injusto é quando o parceiro espera que a mulher responda da mesma forma ou que a mulher ela comece a se cobrar demais para poder alcançar aquele prazer que não necessariamente é o dela, né? Então, na verdade, a gente precisa entender qual é o meu prazer, né? Então, qual é a forma que eu vou sentir mais prazer, né? Então, como é que eu gosto? Como é que eu posso tocar meu corpo, né? Como é que eu posso... será que vai ser um brinquedo? Será que vai ser alguma coisa mais divertida? Será que eu gosto de falar na hora da relação? Então, muitas pessoas, às vezes, até gostaria, mas nunca testou, mas não sabe como é, né? Então, eu preciso entender que o meu desejo, ele tá pautado sobre as experiências que eu tenho. Então, nós mulheres, nós tivemos, na maior parte das vezes,
pouca, né? Então, muito pouco ali o espaço para expressar o meu desejo sexual. Pouco fomos expostas ao corpo, ao sexo, ao prazer no corpo, ao prazer solo. Sendo assim, a gente também acaba tendo um know-how, vamos dizer assim, a gente tem pouca experiência para colocar em prática. Não estou generalizando. Aí, beleza, fomos para um relacionamento, aí a gente começa a ter relações com o parceiro, percebe que o parceiro também não consegue ali me ajudar a explorar. Mas será que o seu parceiro não consegue ajudar você a explorar porque ele também aprendeu o sexo da forma dele, com as informações que ele teve, ele acha que tá certo? Depois vou comentar uma coisa com vocês sobre isso. Ou nós mulheres muitas vezes não damos espaço para que os homens também consigam ali tentar coisas diferentes, né? O que vocês acham? Será que eu tô dando espaço também pro meu parceiro ali, pra minha parceria, tentar me ajudar, tentar contribuir para que eu entenda mais sobre o meu prazer, para que eu conheça lugares novos, para que eu entenda mais sobre o meu corpo? Será que eu tô dando esse espaço? Ou será que eu gostaria, né, na minha cabeça, eu eu gostaria que isso acontecesse, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer isso acontecer, eu não consigo dar esse espaço para ele, né? Então, isso também é um ponto muito importante. Vou contar um fato para vocês que aconteceu esses dias. Então, esses dias eu recebi um paciente que tá casado. Olha, se não me engano, eu sei que são, tipo assim, uns 20 anos de casado. E aí esse homem vem pro consultório e ele me diz que depois de muitos anos, numa viagem, a parceira conseguiu relatar pra ele que ela não sente prazer sexual. Que de fato é muito rápido, que sempre foi muito rápido ao longo desses anos e que ela não queria passar mais 20 anos, mais o resto da vida tendo aquele tipo de relação. Entendam que isso não foi só um despejar ali na cara desse marido, né? Como se ela estivesse o acusando. Não é isso. Ao longo desses anos, ela começou a perceber, nas conversas que ela tinha com as amigas dela, que, gente, mas parece que o que eu tô fazendo com meu marido não é o que era pra estar sendo feito. E depois que ela pontua isso pra ele, por pura falta de conhecimento dos dois, prestem muita atenção, dos dois, eles começam a entender que ele tinha uma questão de ejaculação precoce desde sempre. Ele nunca tinha tido uma relação anterior e nem ela. Então, para os dois, aquilo era uma relação sexual, é isso, deve ser isso, né? Lembra lá do GPS? Como não tinha GPS, como eu não pude saber, como minha mãe nunca falou, como eu tinha vergonha de conversar, como esse homem também nunca falou sobre sexualidade com os próprios amigos. Eles entendiam que aquilo era uma forma de ter uma relação e era daquele jeito. Muitas vezes sem preliminar, muito rápido e sem muito prazer. E de repente, ao longo desses anos, essa mulher já tem mais de 40 anos, ela entra em contato com as amigas e entende, gente, peraí, eu acho que a maior parte dura mais. Eu acho que eu deveria ter um orgasmo. Eu acho que muitas coisas diferentes poderiam acontecer. Então vejam que demorou 20 anos para que esse casal pudesse entender que tem muitas outras coisas a serem exploradas dentro de uma relação. Então essa mulher sente que ela perdeu um tempo e esse homem sente que ele, ao longo desses anos, nunca deu prazer para ela, né? Então, existe um culpado nessa história? Não existe um culpado, né? Então, essa mulher também, lembra só, essa mulher não deu espaço ou nunca abriu espaço para conversar com outra pessoa sobre isso, não se permitiu ler mais sobre isso, não entendia como é que ela poderia falar sobre sexo de outra forma, e esse parceiro também achou que era assim, né? Como ela nunca expressou nada, ele também nunca dividiu esse assunto com os amigos ali, para ele estava tudo certo. Assim era uma relação sexual.
Agora imagina o tanto de casais por aí que não estão casados. Não precisa ser há tantos anos assim. Às vezes estão casados há 3 anos, há 8 anos, há 10 anos. E estão numa situação muito parecida, aonde a mulher não tem prazer sexual, mas acha que a vida é assim. E o homem simplesmente vai, sente prazer, tem uma ereção, faz a relação e acha que isso é o bastante para que a parceira sinta vontade de querer outras vezes. E por que que ela não quer outras vezes, sendo que é gostoso, que é prazeroso, que a gente relaxa? Tentem entender que não está sendo prazeroso a ponto de eu querer fazer mais vezes, certo? Então, quando vocês pegar pensando assim, poxa, mas por que que ela não quer? Mas por que que ela não tem vontade? Por que que eu não quero? Por que que eu estou sem vontade? Por que que eu não tenho desejo? Tenta entender como têm sido as relações nos últimos tempos. Tenta entender o que de fato está sendo prazeroso para você nos últimos tempos. Né? Então, o que é que faz eu sentir vontade de fazer de novo? Porque se você não tiver essa resposta, a resposta está dada. Não está sendo prazeroso o bastante. Eu prefiro sair, passear, assistir série, comer, ficar com as crianças, arrumar a casa, trabalhar, fazer um tanto de coisa que me dão ou me trazem mais prazer e mais benefícios do que ter uma relação sexual sem graça. Certo? Agora, vamos entrar numa parte um pouco mais profunda, aonde, infelizmente, algumas mulheres e também alguns homens possam ter passado por algum trauma sexual. Né? Então, quando eu digo um trauma sexual, pode ser de qualquer natureza, né? Desde você ter sido exposto a relações sexuais, vídeos ou situações, cenas sexuais antes da hora. Se você foi, de fato, ali violado de alguma forma o seu corpo, então alguém de fato te tocou, alguém insinuava pra você, alguém falava coisas pra você, fazia você assistir coisas, enfim, todo um processo mais invasivo, ou o que a gente chama de experiências sexuais negativas. Então, você passou ali, iniciou sua vida sexual, só que nesse início as experiências foram muito negativas, né? Então, dentro de relacionamentos abusivos, a pessoa ter falado coisas pra você, pontuado coisas sobre o seu corpo, sobre o seu desempenho, sobre você, te humilhou de alguma forma, vocês foram pegos, de novo, foram humilhados, passaram por situações traumáticas mesmo. Isso pode gerar um distanciamento da minha vida sexual caso eu não trate essas questões? Sem dúvida nenhuma, tá? Então, a importância de eu entender qual é a minha história sexual, né? Então, pelo que eu passei ao longo, né, desses anos, para que eu possa hoje ter esse distanciamento da vida sexual, para eu não sentir vontade de ter uma relação, para que a minha parceira seja tão distante. Então, façam aqui esse levantamento ali na sua história e tente entender o que é que está acontecendo para que eu me afaste. Lembrando lá no começo da live, onde eu disse que nós, a maior parte das mulheres, temos desejos sexuais responsivos. Então, eles respondem ao estímulo, eles estão ligados a um contexto, né? Então, quais são as visões que eu tenho sobre sexo, o que eu aprendi sobre, o quão prazeroso tem sido as minhas relações, o quão conectada eu estou com o meu parceiro, né? Então, um casal precisa estar minimamente saudável para que eu sinta vontade de ir para a cama no final do dia, né? Enfim, qualquer horário que seja, mas assim, precisa existir ali um mínimo de intimidade para que eu me sinta disposta a ir para a cama com o meu parceiro, porque se a gente depender só ali do nosso desejo primitivo, isso não vai acontecer, principalmente com as mulheres, porque são tantas preocupações que giram ao torno do nosso dia, tantas coisas que a gente precisa pensar, que a gente não consegue passar por cima de tudo e ter uma relação com qualidade. E se você tá aí em relações não tão prazerosas, eu acredito que realmente isso só tende a piorar, porque o sexo vai ficando muito sem graça e muitas vezes até
aversivo. Então, espero que tenha ficado claro aqui no nosso cafezinho hoje que a diferença de desejo de homem e mulher está muito na resposta e não só no pensar sobre. Homens e mulheres podem pensar sobre sexo, se imaginar fazendo sexo, ter vontade de fazer sexo diariamente. Mas qual tem sido a nossa resposta? O quão eu sinto vontade de sair daquela fantasia e de fato colocar em prática? Porque às vezes desejar, a pessoa me fala que deseja, que pensa, que quer. Mas será mesmo que na hora de fazer tá funcionando da forma que gostaria? Essa mulher tá se entregando realmente do jeito que ela gostaria? Tá sendo ousada da forma que ela gostaria ali, igual a própria fantasia que ela tem? Então, esse é o convite hoje para que vocês pensem sobre isso nessa Semana da Mulher, né? Eu vou deixar um link hoje no meu story para que vocês possam entrar no nosso grupo de mulheres lá no WhatsApp, onde eu vou deixar lá também conteúdos, vou deixar o link do Menos Neuro Mais Prazer, vocês vão poder entender mais sobre isso, sobre o GPS do prazer da mulher, né? Então tudo isso vai estar lá como um presente na Semana da Mulher para que a gente possa valorizar ainda mais o nosso corpo, para que vocês entendam como sentir mais prazer, né? Já que nos últimos tempos eu tenho incentivado tanto esses homens aqui nesse Instagram, tô levantando esses homens aqui, esses parceiros, para que eles finalmente entendam como funciona o prazer da mulher, como me aproximar mais da minha parceira e finalmente, claro, que vocês tenham uma vida sexual bem satisfatória e bem saudável, né? Então vocês podem me colocar aqui embaixo, tem uns balõezinhos com uma interrogação. Vocês podem mandar a dúvida de vocês aqui. Vocês podem mandar a dúvida de vocês também lá no meu direct a partir dessa live, para que eu possa desconstruir as dúvidas que vocês têm a respeito do desejo sexual também. A partir desses dias, como estamos no mês de março da mulher, então esses cafés eles vão acontecer sempre nesse horário, gente. É um prazer ter vocês aqui de manhã comigo. Vocês podem mandar, eu também vou sempre abrir caixinhas de perguntas para vocês também indicarem temas que vocês gostariam de ver. Lá no domingo eu coloquei uma caixinha, já anotei os temas que vocês colocaram. Então o tema é sempre livre, relacionado sempre à vida sexual do casal, né? Independente se são homens ou mulheres. Então algumas terças-feiras pode ser que eu também traga assuntos sobre o desempenho sexual do homem, sobre questões de relacionamento, sobre comunicação, sobre questões também mais relacionadas a desejo. Muitas pessoas me colocaram aqui para que eu fale sobre os brinquedos sexuais, para que eu fale sobre como apimentar um pouco mais relacionamentos que são bons, são divertidos, mas ainda assim vocês gostariam de ter um tanto mais ali de algo diferente, para que vocês possam se sentir ainda mais conectados, certo? Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu espero a dúvida de vocês, eu espero que vocês pensem sobre essa construção do desejo, que vocês parem, né, de colocar esse mito de que homens e mulheres têm que ter o mesmo desejo, têm que querer na mesma hora, tudo tem que estar muito alinhado. Ao contrário, quanto mais vocês se conhecerem, mais esse relacionamento vai estar alinhado e mais vocês vão ter relações mais prazerosas e não só com mais qualidade, tá? Que vocês tenham um ótimo dia aí de trabalho para quem tá trabalhando, para quem tá viajando, para quem tá trabalhando em casa, fazendo as suas coisas, para quem tá estudando. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Agora eu também vou desligar aqui com vocês, vou começar o meu dia. Vou atender meus pacientes, depois tenho reuniões e eu aguardo muito ansiosa para que a gente traga tantos outros temas para falar aqui juntos. Então, um ótimo dia para vocês. Obrigada por estarem aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau!